Glória a Deus! Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso devocional Conhecimento e Palavra. E hoje já vamos ler o capítulo 19 do livro de Provérbios. Todos os dias estamos em nossos devocionais e eu já quero te deixar o convite para ficar conosco até o final desse vídeo. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho, ative aí as suas notificações, deixe seus comentários e vamos participar conosco. Fica o convite aí para você. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 19. Nessa feita, Jesus falará conosco mais um pouquinho. Vamos de leitura? E em seguida, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e fazer uma oração. Versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. A estutícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. As riquezas, a falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, e não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva com a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não é certo gozar de deleites, quanto menos o servo dominar sobre os seus príncipes. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória o seu furor passa por cima da transgressão. Como o rugido do leão, jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo de contendas para a mulher. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o seu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se tu o livrares, ainda terá de torná-la a fazê-lo. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábios. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O que o homem mais deseja é o que se faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. O homem do Senhor, o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio, e não tem disposição nem se torná-la a sua boca. Açoita-o o escarnecedor, e o simples tornará aviso. Repreende ao entendido, e aprenderá o conhecimento. O que aflige o teu pai ou manda a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Filho meu, ouvindo as instruções, cessa-te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha ímpia escarnece o juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as costas dos tolos. Olha que profunda essa palavra
do Provérbios 19, que está falando conosco, e o nosso tema é paciência, misericórdia e o valor do temor do Senhor. Quanto vale para você o temor do Senhor, né? Precisamos ter paciência, misericórdia e o valor do temor do Senhor. Nesse livro de Provérbios 19, ele nos ensina a paciência, a humildade, compaixão, mostrando que Deus ele se agrada mais do seu caráter do que das coisas que você tem, das suas posses, né? O nosso caráter diz mais sobre Deus em nossas vidas do que as coisas que nós temos, né? Muito pelo contrário do que nós estamos vendo hoje. Parece que as coisas, quem tem as coisas tem mais poder e tudo mais, mas não, né? É diferente. Então este capítulo nos lembra que viver com sabedoria é aprender a confiar no tempo de Deus e agir com misericórdia. Do versículo 1 ao 7, nós vamos falar sobre integridade. Que a integridade ela vale mais do que riqueza, né? Deus ele valoriza o coração sincero. O texto afirma que é melhor ser pobre e íntegro, né? O que falamos lá no início, do que ser rico e enganoso, porque Deus a integridade ela preserva a dignidade e gera paz interior, porque Deus ele valoriza o coração sincero. Do versículo 8 ao 12 é o amor pela sabedoria. O Salomão aqui ele está ensinando que amar a sabedoria é amar a própria vida, né? Então, quantas pessoas não amam a própria vida? Ô Jesus. Buscar entendimento nos protege de erros desnecessários. Então, aqui para nós, a mulher sábia escolhe aprender antes de agir. Precisa aprender, né? Ninguém quer aprender, né? Precisamos aprender. Glória a Deus. Do versículo 13 ao 20. Disciplina e paciência. Então, o texto está nos falando sobre disciplina e ouvir conselhos. A correção, quando aceita, ela gera crescimento. A paciência evita decisões precipitadas. Do versículo 21 ao 23, o plano do Senhor permanece. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Podemos planejar, mas é Deus quem conduz o final. O temor do Senhor traz vida, segurança e contentamento. Certo? Do 24 ao 29, consequências das escolhas. Acho que nós já até comentamos aqui sobre isso, né? Todas as escolhas aí vai ter suas consequências. Deus nos chama para a responsabilidade. Esse capítulo, ele encerra falando que cada atitude gera consequência. Então, a sabedoria, ela nos livra de dores futuras. Né? Vamos então refletir um pouquinho nas perguntas que nós deixamos em todos os devocionais para a gente refletir juntos. Tenho valorizado mais o caráter do que as aparências, né? Qual dos 12 eu tenho dado mais valor? Porque as aparências nos enganam, né? Tenho sido paciente nos processos que Deus está trabalhando em mim? Ouço conselhos ou eu ajo por impulso? Confio que o propósito do Senhor prevalece sobre os meus planos, né? Precisamos confiar, ter aí o mesmo propósito do Senhor. Então, a paciência e o temor do Senhor produzem vida. Paciência e temor do Senhor produz vida. Então, a nossa reflexão de hoje fica aqui. Deus trabalha no tempo certo quando escolhemos agir, confiar, descansar, agir com misericórdia, experimentarmos a paz que vem do Senhor. O temor do Senhor é fonte de vida e de descanso. Então, nós aprendemos nesse capítulo 19 que a integridade ela vale mais do que a riqueza, que a paciência fortalece caráter, que o temor do Senhor ele conduz
a vida. Coisa linda essa palavra do Senhor está nos ensinando nesse dia. Vamos orar? Feche aí seus olhos comigo e vamos pedir graça e força para Deus para que possamos viver nossos dias bem. Senhor, ensina-me a confiar nos teus planos, dai-me um coração paciente, Pai. Como precisamos ter paciência, mas a paciência só vem de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, dá-nos um coração paciente, humilde e temente a Ti, para viver segundo a Tua vontade, não a nossa, Pai. A cada uma que está orando comigo hoje, Senhor, que o Senhor possa dar paciência, discernimento, humildade, para que elas possam temer ao Senhor e viver segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, um forte abraço, continue conosco, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus.